Vamos seguir aqui com a nossa programação, porque tem um outro assunto que é caro ao mercado financeiro, que são os fundos imobiliários. Eles se mostraram uma alternativa de investimento no último ano, desde o início de 2025. O IFIX, que é o índice de referência dos fundos imobiliários, como se fosse o Ibovespa, só que de fundos imobiliários, registrou a alta de 21,15%. Para falar sobre esse assunto e sobre as oportunidades de investimentos em FIIs e cuidados que os investidores devem ter, eu converso agora com o Flávio Pires, analista de FIIs do Santander. Flávio, muito boa tarde a você, obrigado pelo seu tempo em falar conosco. Boa tarde, eu agradeço pelo convite. Flávio, eu estou lendo aqui as oscilações do IFIX e eu vejo que lá no fim de 2024, os fundos imobiliários tiveram uma queda de 9% no final do ano, só que aí voltou a subir em 2025, olha só, teve uma alta de mais de 20% e isso, lembrando, mesmo em um ambiente de risco fiscal muito grande e, claro, um ambiente de juros altíssimos, Selic atualmente em 15%, o maior patamar desde 2006. Eu queria entender de você o que ajuda a explicar esse bom desempenho dos FIIs, mesmo em meio a esse ambiente tão hostil. Maravilha. Alguns pontos ajudaram os fundos a ter uma performance positiva ao longo de 2025 como um todo, vale a pena ponderar esse ponto, tanto no primeiro como também no segundo semestre. Mas os pontos que foram chaves, primeiro, tem relação à performance dos fundos. De modo geral, os segmentos conseguiram manter ocupação, olhando para fundos de tijolo, tá? Conseguiram manter ocupações elevadas, repassando inflação para os inquilinos e conseguiram também manter um rendimento estável, então a performance dos fundos de tijolos foram positivas. Para fundos de papel, que investe ali em boa parte deles em CRIs, conseguiram manter também os portfólios bastante saudáveis, tá? Com crédito para os devedores dos CRIs saudáveis e adimplentes. Então, de modo geral, a performance dos fundos foram positivas, que ajudaram os investidores a ter uma renda mensal passiva, esse foi o primeiro fator. O segundo foi em relação aos juros, tá? Por mais que os juros teve ali nos primeiros meses do ano alta, estabilizou em seguida, então, no final, em termos de juros estabilizado, os investidores um pouco mais de alívio em relação à possível perda com os FIIs. O terceiro ponto é em relação aos descontos, tá? Como você comentou, no final de dezembro de 2024, os fundos perderam um pouco de valor no mercado, ficaram, por isso, mais barato e foram, ao longo do tempo, ganhando tração, esse desconto reduzindo. Só como referência, nós pegarmos janeiro de 2025, os fundos do IFIX negociavam com desconto médio de 22%, um desconto bem interessante em relação ao valor patrimonial, tá? E para aqueles que entraram, pagaram ainda mais barato os FIIs. Ao longo do tempo, esses descontos foram reduzindo e no final de dezembro de 25, o desconto já estava próximo de 15%. Então, teve coisas que impulsionaram os fundos a terem um ganho bem expressivo ao longo de 2025. Flávio, agora falando sobre a expansão aqui desse mercado, eu queria que você comentasse sobre a liquidez desses tipos de fundos. Nós temos aí uma entrada relevante de investidores institucionais, investidores estrangeiros, ou nós somos ainda um mercado muito predominantemente de pessoas físicas? Bom ponto. O mercado de FIIs nos últimos 3 anos, ele ganhou de forma bem interessante investidores estrangeiros, que basicamente são ETFs, índices globais que colocam recursos no mercado imobiliário do mundo inteiro e já colocaram recursos nos fundos aqui no Brasil. Só para ter uma ideia, no último rebalanceamento desse tipo de índice no mês de dezembro, tivemos fundos que negociaram ali, em média, mais de 50 milhões no dia, dado que negociam, na média mensal, algo em torno de, na média diária, algo em torno de 5 milhões. Então, já tem ali, de forma interessante, grupos investindo em FIIs. O importante é que o mercado de fundos ele basicamente era feito por pessoas físicas que colocavam dinheiro buscando uma renda mensal passiva. O que vimos acontecer foi que o mercado também dos tipos de investidores, como comentamos, os gringos já investem em fundos imobiliários, como também fundos de pensão, as fundações, family offices e também outros tipos de players que buscam não só nesses fundos uma renda interessante, como também um potencial ganho de capital. Então, os fundos eles cada vez mais deixam de ser somente procurados por pessoas físicas, mas também por outros players institucionais que investem em FIIs. Como paralelo, esse mesmo movimento aconteceu nos Estados Unidos. Na década de 70, quando os fundos americanos foram lançados, basicamente quem investia lá era pessoa física.
Quem investe é os investidores institucionais, os que veremos, né, haver ao longo do tempo com os fundos cada vez mais líquidos na Bolsa. Flávio, um dos maiores contratempos que esse tipo de investimento enfrentou lá em 2020, pandemia de Covid-19, pelo amor de Deus, foi justamente essa onda de home office, né? Então, nós tivemos um esvaziamento em massa, claro, de prédios comerciais, de lajes corporativas. Eu queria entender se isso ainda é uma batalha que os FIIs precisam enfrentar ou se o setor segue firme ou precisa se reinventar. Como que a gente está caminhando nesse sentido, Flávio? Já foi uma batalha, tá? Só como referência, nós pegássemos o que foi o período pós-pandemia lá em 2020, 2021, o segmento de fato sofreu bastante em relação às dúvidas de como seria, tá? Ao longo do tempo, mas o que vamos acontecer foi basicamente que as empresas estão voltando com um modelo de trabalho basicamente híbrido, aí no final, né, as empresas voltando para o escritório, locando áreas. Nós olhamos para São Paulo, que é a região do país que mais tem, né, ofertas de lajes corporativas, a ocupação também já vem aumentando. Se pegarmos regiões como Faria Lima, a Avenida Paulista e até Vila Olímpia, a ocupação está na faixa de 90%, que na pandemia chegou ali a 75%, 80%. Então, os escritórios estão voltando, né, e também impulsam os fundos do mesmo segmento. Contudo, os fundos imobiliários do mercado hoje no Brasil, ele se divide em vários segmentos. Temos hoje o segmento logístico, shopping centers, que são segmentos importantes dentro do mercado de FIIs. Para ter um pouco de ideia, basicamente, né, de cada 100 galpões no Brasil, 30 estão na mão de fundos imobiliários, né? Hoje temos shopping centers, boa parte deles também já estão na mão de FIIs. Escritórios é um segmento importante para os fundos, mas não tão importante quanto os demais. Então, hoje, o mercado tem esse segmento que é a laje corporativa, que está performando muito bem, está com um desconto interessante em relação ao valor patrimonial, mas para os FIIs é um segmento tão importante como eu comentei agora, que são os logísticos e também shopping center. Meu amigo, eu não poderia deixar de te perguntar um assunto, é uma pedra no sapato, claro, no mercado financeiro, que é o que aconteceu na Venezuela no último fim de semana com o ataque dos Estados Unidos, que culminou, então, com a captura do ditador Nicolás Maduro e da primeira-dama Nicolás Maduro, que então está preso nos Estados Unidos. Eu queria entender se isso aumenta o prêmio de risco do Brasil, como que isso afeta direta ou indiretamente esse tipo de investimento, Flávio? Para os fundos imobiliários, que é mais importante que para nós, basicamente o impacto é muito pequeno, tá? Porque, primeiro, os fundos eles já fizeram as alocações, né, em relação aos ativos de investir, então não irá mudar, né, com alguma questão macro mais complexa, como que aconteceu no último final de semana. Né? Os fundos, mesmo, né, com questões como essa, eles saem com os ativos operacionais rodando muito bem, as ocupações performando de forma positiva. Para fundos de papel, são fundos de CRIs, também, né, os ativos seguem inadimplente, pagando rendimentos mensais como se é previsto. Então, no caso dos FIIs, esse ponto, como outros macros um pouco mais complexos, o impacto é muito pequeno. Vale ponderar que, para o investidor que busca nos fundos imobiliários uma renda mensal passiva, isso, lembrando que ele é isento de imposto de renda, mesmo que o macro esteja um pouco mais desafiador por questões pontuais complexas, isso muda muito pouco. Os fundos conseguem, ao longo do tempo, entregar rendimento, que é o que de fato o investidor procura e acaba recebendo. Agora você me ajuda a me dar uma luz aqui, tanto para quem já é experiente nesse mercado, quanto para quem quer investir. Qual que é o maior cisne negro, qual que é a maior pedra no sapato em 2026 para quem está se aventurando em fundos imobiliários? Uma das maiores é a liquidez. Tá? Hoje, os fundos imobiliários, eles contam o mercado como um todo com quase 3 milhões de investidores, tá? 3 milhões de brasileiros que investem nesse tipo de produto. E alguns fundos, eles acabam, né? Hoje o mercado tem quase 500 fundos listados em bolsa, tá? E alguns fundos, eles acabam tendo uma liquidez um pouco abaixo daquilo que nós avaliamos como ideal. O ideal é que se invista num fundo que tem uma liquidez diária em bolsa superior ali a 1,5 milhão, 2 milhões de reais. Tá? Hoje, desses 500 fundos que são negociados na Bolsa de Valores, basicamente um pouco mais de 100 negocia esses 2 milhões por dia. Então, o primeiro ponto é liquidez. Tá? Fundos que têm uma liquidez um pouco mais baixa do que esses 1,5 milhão, 2 milhões, eles acabam sendo penalizados quando tem uma fuga de investidores que pode acontecer por qualquer motivo do portfólio daquele fundo. E fundos com uma liquidez relevante na Bolsa, que é ali acima de 2 milhões de reais, ele é mais resiliente
e menos volátil por questões macros que vêm acontecer, né, ao longo deste ano de 2026. Excelente. Flávio Pires, analista de FIIs do Santander. Flávio, obrigado pela sua expertise, a sua colaboração aqui no CNN Money. Espero falar contigo em breve.